Sejam bem-vindos ao canal Narrativas Ocultas. Vamos assistir ao nosso vídeo. Imagine o seguinte: você está prestes a ser acorrentado em ouro e arrastado pelas ruas de Roma como troféu de guerra. Milhares de pessoas vão rir da sua humilhação. Seu império acabou. Seus filhos vão morrer. Você perdeu tudo. O que você faria? Cleópatra tinha um plano. E esse plano a transformou na mulher mais famosa da história. Mas, atenção, esqueça tudo que Hollywood te contou. A verdade é 1000 vezes mais chocante. Vamos direto ao ponto. Cleópatra não era uma sedutora exótica que conquistava homens com beleza. Isso é propaganda romana, fake news de 2000 anos atrás. A verdadeira Cleópatra foi uma sobrevivente brutal, uma estrategista genial e uma jogadora política que quase venceu o maior império da história. E sabe o mais impressionante? Ela fez tudo isso em um mundo onde mulheres não tinham voz nenhuma. Primeiro choque: Cleópatra não era egípcia. Isso mesmo, a última faraó do Egito era grega. Ela descendia de Ptolomeu, um general de Alexandre o Grande que conquistou o Egito 300 anos antes. Por 3 séculos, a família dela governou como uma elite estrangeira. Falavam grego, viviam em palácios gregos e mal se misturavam com o povo local. Era como se a realeza britânica governasse a Índia sem falar uma palavra de hindi. O abismo cultural era gigante. E aqui está a primeira genialidade de Cleópatra. Ela quebrou esse padrão. Pela primeira vez em 300 anos, uma governante ptolomaica aprendeu a falar egípcio. Parece pouco? Era revolucionário. Imaginem o impacto disso. De repente, a rainha podia falar diretamente com seus súditos, negociar com os sacerdotes, entender as ruas. Não era só idioma, era poder. Cleópatra falava pelo menos 7 línguas, segundo o historiador Plutarco. Isso não era hobby de princesa entediada, era arma política. Mas vamos falar da infância dela, porque é aí que você entende por que ela era tão implacável. A árvore genealógica dos Ptolomeus parecia um filme de terror, incesto, assassinatos, irmãos matando irmãos pelo trono. Cleópatra cresceu vendo isso. Sua própria irmã mais velha, Berenice, foi executada pelo pai dela. Sim, o próprio pai mandou matar a filha. Esse era o normal para ela. O pai, Ptolomeu XII, era tão fraco que só se mantinha no poder pagando propina para generais romanos. Resultado, o Egito afundou em dívidas colossais. Quando ele morreu, em 51 a.C., Cleópatra herdou um reino podre. Tinha só 18 anos. O Egito era rico em grãos e ouro, o celeiro do Mediterrâneo, mas na prática era um estado cliente de Roma. Um passo errado e seria anexado completamente. E piorou, ela foi forçada a governar junto com o irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que tinha 10 anos. Casamento entre irmãos, como era o costume nojento da dinastia. Mas aqui está o problema. O garoto tinha conselheiros ambiciosos. Esses conselheiros olharam para Cleópatra, viram uma mulher inteligente demais, forte demais e tiveram medo. Conspiraram contra ela e a expulsaram do Egito. Exílio na Síria. Fim da história. Para qualquer outra pessoa, sim, mas não para ela. No exílio, Cleópatra usou sua inteligência e seus contatos para fazer o impossível. Levantou um exército mercenário, sozinha. Uma mulher de 19 anos, sem reino, conseguiu reunir soldados para reconquistar o trono. Ela voltou para o Egito liderando tropas. Estava pronta para enfrentar o irmão em guerra civil quando algo inesperado aconteceu. A política romana explodiu na cara dela. Júlio César e Pompeu, os 2 homens mais poderosos de Roma, estavam em guerra civil. Pompeu perdeu e fugiu para o Egito pedindo ajuda. Os conselheiros do irmão de Cleópatra tiveram a ideia mais burra da história. Assassinaram Pompeu achando que iam agradar César. Errou fatal.
Quando César chegou e recebeu a cabeça decapitada do rival, não ficou feliz, ficou furioso. Era uma violação de todas as regras, uma ofensa a Roma. Mas César era esperto, viu a confusão política no Egito e percebeu a oportunidade perfeita. Resolver a crise, garantir os grãos egípcios para Roma e cobrar as dívidas que o pai de Cleópatra devia. Cleópatra estava isolada, exilada, sem chances. Foi aí que ela fez a jogada mais ousada da história antiga. A cena é digna de cinema. Cleópatra se fez contrabandear para dentro do próprio palácio de Alexandria, enrolada em um saco de dormir ou tapete. A história vem de Plutarco. Ela foi entregue diretamente nos aposentos privados de César como uma encomenda. Quando o saco se abriu, emergiu não uma suplicante derrotada, mas a rainha legítima do Egito. Vamos ser claros, isso não foi sedução barata. Foi teatro político de alto nível. Pense bem, César era o homem mais poderoso do mundo. Impossível conseguir audiência normal com ele. Mas aparecendo dessa forma dramática e totalmente inesperada, Cleópatra assumiu o controle da narrativa. Ela não implorou, não se humilhou, ela se apresentou como uma igual, alguém tão audaciosa quanto o próprio César. E ele adorou. César tinha 52 anos, Cleópatra 21. Mas não foi diferença de idade que importou, foi colisão de ambições. César encontrou nela não apenas uma mulher bonita, mas uma mente política afiada. As fontes antigas são claras. O charme dela estava na inteligência, na conversação brilhante, na capacidade de falar várias línguas. Foi reunião de estrategistas. César viu nela a governante forte que ele precisava para estabilizar o Egito como aliado de Roma. Ela viu nele o poder militar para esmagar os rivais e reconquistar o trono. César ficou do lado dela e a guerra começou. A guerra alexandrina foi brutal. O palácio pegou fogo. Parte da famosa biblioteca de Alexandria foi destruída. Mas com as legiões romanas apoiando Cleópatra, o irmão dela não tinha chance. Ptolomeu XIII morreu afogado no Nilo tentando fugir. Cleópatra voltou ao trono. Mas aqui vem o elemento que mudou tudo. Um bebê. Em 47 a.C., Cleópatra deu à luz a um filho de César. O povo de Alexandria o chamou de Cisarion, Pequeno César. Para Cleópatra, esse menino era ouro puro. Ela o imediatamente proclamou corregente e colocou a imagem dele em moedas. Por quê? Porque Cesarion não era só mais um herdeiro ptolomaico, era o único filho biológico de Júlio César. Deixe eu explicar o terremoto político que isso causou. Antes do bebê, Cleópatra era uma rainha cliente, subordinada a Roma. Depois do bebê, ela era mãe de um potencial herdeiro de 2 impérios. César não tinha filhos legítimos com mulheres romanas. Só tinha esse menino com uma rainha estrangeira. O Senado romano entrou em pânico e Cleópatra foi além. Ela visitou Roma e ficou na vila de César. Ele ergueu uma estátua de ouro dela no templo de Vênus. Para os romanos conservadores, isso era o traje máximo. Uma rainha estrangeira sendo tratada como divindade em Roma? César querendo criar uma monarquia? O medo era real. E se César quisesse fundir Roma com o Egito? Criar um império híbrido com capital em Alexandria? Esse medo ajudou a matar César. No dia dos idos de março, senadores conspiradores o apunhalaram 23 vezes. Parte da motivação foi acabar com a ameaça de monarquia oriental que Cleópatra e Cesarion representavam. E anos depois, quando a poeira baixou, a primeira coisa que o vencedor fez foi caçar e executar Cesarion. Ele tinha apenas 17 anos. Por quê? Porque enquanto o filho de César em Cleópatra estivesse vivo, representava uma ameaça ideológica. A ideia de um império romano-egípcio era perigosa demais para existir. Com César morto, Roma mergulhou em mais uma guerra civil. Do caos, emergiu o segundo triunvirato. Otaviano, o herdeiro adotivo de César, Marco Antônio, o general carismático, e Lépido. Eles derrotaram os assassinos de César e dividiram o mundo romano. Antônio ficou com um Oriente rico, e em 41 a.C., ele convocou Cleópatra para encontrá-lo em Tarso, na atual Turquia. Oficialmente, ela tinha que responder por suposta ajuda aos inimigos de Roma. Era para ser interrogatório, demonstração de poder romano sobre rainha subordinada. Mas Cleópatra transformou isso na maior performance de relações públicas na antiguidade. Ela não correu para obedecer.
fez Antônio esperar. Quando finalmente apareceu, chegou por rio em barcaça dourada com velas púrpuras e remos de prata. Estava vestida como a deusa Afrodite, reclinada sob do céu dourado, servos vestidos de cupidos a abanando, perfume de incenso enchendo ao ar. Foi um espetáculo tão impressionante que Antônio, que se via como um novo Dionísio, ficou completamente cativado. Entendeu a jogada? Ela não veio para ser jogada. Veio como deusa encontrando Deus, parceira igual em poder. E funcionou perfeitamente. A aliança entre Antônio e Cleópatra foi casamento perfeito de paixão e política fria. Antônio precisava desesperadamente da riqueza do Egito para financiar sua invasão planejada do Império Parta, o único rival sério de Roma no Oriente. Cleópatra precisava do poder militar de Antônio para proteger seu trono e realizar seu sonho. Restaurar o Império Ptolomaico à glória antiga, recuperando territórios na Síria e Líbano. Eles se tornaram amantes e parceiros estratégicos. Tiveram 3 filhos, gêmeos Alexandre Hélios e Cleópatra Selene, e o menor, Ptolomeu Filadelfo. Antônio passou anos em Alexandria, longe de Roma e de sua esposa romana Otávia, que por acaso era irmã do rival dele, Otaviano. Você vê o problema se formando? Por anos a parceria floresceu, mas então veio o erro que destruiu tudo. Em 34 a.C., após campanha militar bem-sucedida na Armênia, Antônio e Cleópatra realizaram cerimônia extravagante em Alexandria, as doações de Alexandria. Sentados em tronos de ouro diante de multidão, distribuíram reinos do Oriente aos filhos deles. Cleópatra foi proclamada Rainha dos Reis. Cesarião foi declarado Rei dos Reis e, crucialmente, Antônio confirmou publicamente que ele era filho legítimo e herdeiro de Júlio César. Isso foi desafio direto a Otaviano como o principal herdeiro de César. Foi a declaração de que o futuro do Oriente seria governado por Alexandria, não Roma, nova dinastia egípcia romana. Antônio até realizou o triunfo romano em solo estrangeiro, sinalizando mudança do centro de poder mundial. Era uma proposta de modelo alternativo de império, monarquia divina helenística, rival de Roma republicana. Em Roma, Otaviano viu a oportunidade perfeita. Ele era um gênio de propaganda e sabia que outra guerra civil seria impopular. Então reformulou o conflito brilhantemente. Não seria Otaviano contra Antônio, romano contra romano, seria Roma contra Cleópatra, a feiticeira estrangeira. A propaganda de difamação foi implacável. Otaviano retratou Antônio como homem fraco e feminado, enfeitiçado por rainha egípcia devassa, um traidor que abandonou deuses e costumes romanos. Otaviano roubou ilegalmente o testamento de Antônio do Templo das Virgens Vestais e leu para o Senado, revelando que Antônio queria ser enterrado em Alexandria ao lado de Cleópatra. Isso alimentou o pânico de que Antônio planejava transferir a capital do império para o Egito. Reconhece essa tática? Criar inimigo externo para unificar o povo e legitimar próprio poder? Explorar xenofobia e medo do diferente? Funciona há milhares de anos. Funcionou em Roma. Funciona hoje. A propaganda de Otaviano foi devastadoramente eficaz. Em 32 a.C., o Senado despojou Antônio de poderes e declarou guerra não a ele, mas diretamente a Cleópatra. A armadilha perfeita. O confronto final era inevitável. Em 2 de setembro de 31 a.C., aconteceu a Batalha de Ácio, na costa da Grécia, uma das maiores batalhas navais da antiguidade. Frotas combinadas de Antônio e Cleópatra enfrentaram o marinho de Otaviano, comandada pelo almirante brilhante Marco Agripa. A batalha foi feroz. Por horas o resultado pareceu incerto, mas aqui está o problema. A presença de Cleópatra no quartel-general militar era a faca de 2 gumes. Ela era a principal financiadora da guerra, então sua presença era necessidade logística. Mas sua insistência em participar do comando alienou oficiais romanos de Antônio, que viam isso como interferência estrangeira feminina. No momento crucial, quando a frota de Agripa começou a ganhar vantagem, aconteceu algo controverso. O esquadrão de 60 navios de Cleópatra, na retaguarda,
rompeu a linha e fugiu para mar aberto. Logo depois, Antônio abandonou a luta e seguiu ela, deixando a maior parte da frota e legiões terrestres para se defenderem sozinhas. Até hoje, historiadores debatem o que realmente aconteceu. Retirada estratégica pré-planejada? Pânico? Traição? Fontes romanas escritas por vencedores pintaram como covardia, prova final de que Antônio estava escravizado pela amante. Não sabemos a verdade, mas o resultado foi catastrófico. A frota e o exército abandonados se renderam. A guerra estava perdida. Antônio e Cleópatra fugiram para Alexandria, mas o sonho imperial estava destruído, poder e aura de invencibilidade despedaçados. Notícias da derrota se espalharam. Aliados desertaram para Otaviano. Em 30 a.C., Otaviano invadiu o Egito com pouca resistência. Antônio tentou uma última batalha desesperada, mas tropas restantes se renderam. O fim chegou em meio a caos e tragédia. Um boato falso disse a Antônio que Cleópatra havia cometido suicídio em seu mausoléu. Devastado, ele caiu sobre sua própria espada. A morte de Antônio não foi instantânea. Mortalmente ferido, ele soube que Cleópatra ainda estava viva, barricada no túmulo dela. Pediu para ser levado até ela. Foi içado pelas paredes do mausoléu e morreu nos braços dela. O que começou como aliança de mentes brilhantes terminou em tragédia caótica. Forças de Otaviano usaram ardil para capturar Cleópatra. Agora, prisioneira, seu destino parecia selado. Ser atração principal no triunfo de Otaviano em Roma. Humilhação pública projetada para cimentar poder absoluto do conquistador. Mas Cleópatra tinha outros planos. Para ela, morte era preferível à desonra. Seu maior medo era ser arrastada pelas ruas de Roma em correntes de ouro, exibida como troféu exótico. Para a rainha que se via como encarnação de deusa, descendente de reis, esse era destino pior de esquecimento. Ela lembrava bem o destino da irmã Arsínoe, forçada a marchar no triunfo de César anos antes. Cleópatra não podia esperar simpatia. Seria símbolo da vitória de Otaviano, personificação da submissão do Oriente. Foi então que executou o último plano, ato final de desafio. E aqui vem o plot twist. A história que todo mundo conhece provavelmente é falsa. A versão popular, imortalizada por Shakespeare, diz que ela recebeu áspide, cobra egípcia, contrabandeada em cesta de figos. Morreu da picada venenosa. Esta versão rica em simbolismo foi preferida por Otaviano e propagandistas romanos. A naja egípcia era Uraeus, símbolo da realeza faraônica, ligado à deusa Ísis, final poético para a rainha egípcia. Mas a realidade histórica é muito mais turva. Fontes mais antigas, próximas dos eventos, admitem abertamente: a verdade do assunto ninguém sabe. Estrabão, geógrafo que pode ter estado em Alexandria na época, menciona duas possibilidades: picada da áspide ou aplicação de unguento venenoso. Plutarco e Cassius Dio oferecem alternativas: veneno introduzido na pele com um instrumento afiado, como um pente oco ou alfinete de cabelo. Pequenas marcas de perfuração foram encontradas no braço dela, mas nenhuma cobra foi encontrada no túmulo selado. Historiadores modernos consideram a história da áspide altamente improvável. Naja egípcia é grande demais para esconder, picada nem sempre é fatal, e morte pode ser lenta, convulsiva, agonizante, longe do fim rápido e digno que Cleópatra, conhecida estudiosa de toxicologia, teria buscado. Coquetel de venenos de ação rápida, talvez contido em alfinete e auto-administrado, é muito mais plausível. Mas aqui está a genialidade final. Independente do método, o ato foi o mais bem-sucedido ato de comunicação estratégica de Cleópatra. Otaviano precisava dela viva para o triunfo. A humilhação pública dela era a pedra angular da narrativa de vitória dele. Ao tirar a própria vida, ela negou o prêmio final e fez de maneira que até inimigos romanos foram forçados a respeitar. A elite romana tinha uma visão complexa do suicídio, frequentemente considerando ato nobre de desafio contra a tirania. Autores romanos hostis como Horácio, que antes a demonizaram como monstra fatal, descreveram morte com admiração. Escolha corajosa de rainha que preferiu morrer livre a viver cativa. Ela enquadrou morte não como um ato de mulher oriental derrotada, mas de soberana nobre que escolheu seus próprios termos.
narrativa que ressoava com ideais romanos, venceu a batalha final de relações públicas. A ambiguidade em torno da morte perpetuada pelos próprios romanos tornou-se a chave para a imortalidade dela. O fato de fontes primárias admitirem incerteza criou um vácuo que mito e lenda preencheram. A história da áspide, provavelmente incentivada por Otaviano por poder exótico e simbólico, era muito mais memorável que simples envenenamento. Narrativa carregada de simbolismos de divindade, realeza e sexualidade, era perfeita para a arte, poesia e drama. Ao tentar criar símbolo de inimigo conquistado, Otaviano inadvertidamente ajudou a criar ícone imortal. O mistério garante que, mais de 2000 anos depois, ainda estamos falando dela, debatendo últimos momentos, fascinados por sua inteligência, ambição e recusa em ser derrotada mesmo na morte. Agora vamos falar do que realmente importa, o legado. Por que Cleópatra ainda importa hoje? Por que essa mulher que perdeu tudo ainda é mais famosa que homens que a derrotaram? Primeiro, impacto imediato. Com a morte de Cleópatra, o Egito foi anexado como província romana. 3000 anos de civilização faraônica terminaram. Alexandria, que rivalizava com Roma como centro cultural do mundo, começou declínio lento. O sonho de império helenístico independente morreu com ela. Otaviano, que se tornou Augusto, primeiro imperador romano, consolidou o poder absoluto. República Romana acabou, império começou. Cleópatra foi o último obstáculo para isso. Mas aqui está o fascinante. Embora Otaviano vencesse militarmente, Cleópatra venceu culturalmente. Roma sorveu cultura egípcia. O culto a Ísis se espalhou por todo o Império Romano. Obeliscos egípcios foram levados para Roma. Arte, arquitetura e moda romana foram influenciadas pelo Egito. A fusão cultural que Cleópatra tentou impor politicamente aconteceu organicamente. E tem mais. A propaganda romana contra ela foi tão intensa, tão memorável, que acabou tornando-a imortal. Eles a transformaram em arquétipo. Mulher poderosa, perigosa, sedutora, ameaça à ordem masculina. Esse arquétipo atravessou milênios. Shakespeare a imortalizou no século XVII. Hollywood a reinventou com Elizabeth Taylor no século XX. A de hoje ela é símbolo de poder feminino. Pense nisso. Você conhece o nome de Otaviano? Provavelmente só se estudou história. Mas todo mundo conhece Cleópatra. A mulher que perdeu, conquistou a memória coletiva da humanidade. Isso não é ironia, é justiça poética. O que Cleópatra representa hoje? Múltiplas coisas, dependendo da perspectiva. Para feministas, ela é exemplo de mulher navegando e quase vencendo em mundo dominado por homens. Para historiadores pós-coloniais, ela representa a resistência de cultura não europeia contra imperialismo ocidental. Para estudiosos de comunicação, ela é mestra de branding e narrativa. Para líderes políticos, ela é um caso de estudo em aliança estratégica e risco calculado. Mas vamos ser honestos sobre os paralelos modernos. Quantas vezes vimos essa mesma dinâmica se repetir? Líder carismático de um país rico em recursos naturais tenta desafiar superpotência dominante. Superpotência lança campanha de propaganda demonizando esse líder. Conflito reformulado como civilização contra a barbárie. Público da superpotência compra a narrativa. Líder desafiador perde militarmente, mas ganha simpatia histórica. Vemos isso no século XX, com figuras como Nasser no Egito, Castro em Cuba, Allende no Chile. O padrão se repete. Otaviano inventou o manual que os Estados Unidos aperfeiçoaram. Transforme conflito de interesse em conflito civilizacional. Desumanize o oponente, controle a narrativa, vença a guerra de opinião pública antes da guerra real. E que tal a lição sobre alianças? Cleópatra entendeu algo fundamental. Pequenas potências não podem desafiar grandes potências sozinhas, precisam de aliados poderosos. Ela escolheu César, depois Antônio. A estratégia quase funcionou, quase. O erro foi timing. Se ela tivesse apoiado Otaviano em vez de Antônio, a história seria diferente? Talvez. Mas Otaviano era frio, calculista, nunca teria aceitado parceria real. Antônio era emocional, grandioso, mas combatível no estilo dela. Escolhas importam. Outra lição moderna. Identidade importa. Cleópatra jogou com múltiplas identidades. Para os egípcios, era faraó e deusa Ísis reencarnada. Para os gregos, era herdeira de Alexandre.
Para os romanos, tentou ser parceira imperial. A identidade fluida foi força dela, mas também fraqueza. Otaviano a definiu simplesmente como estrangeira, outra, ameaça à ordem masculina. E isso colou. Na era de política de identidade moderna, essa lição ressoa forte. E quanto à questão de gênero, Cleópatra foi punida por fazer exatamente o que homens poderosos faziam: buscar poder, fazer alianças, ter amantes políticos e expandir território. Mas por ser mulher, foi demonizada como sedutora, manipuladora, bruxa. A dupla moral é gritante. A mesma dupla moral que vemos hoje quando mulheres líderes são julgados por padrões diferentes de homens líderes. Mas talvez a maior lição de Cleópatra seja sobre narrativa. No final, quem controla a história controla o presente. Roma escreveu a história oficial. Cleópatra virou vilã. Mas a narrativa era tão dramática, ela era tão fascinante mesmo como vilã, que transcendeu a propaganda, virou lenda. E lendas são imortais. Então, aqui está a verdade final. Cleópatra não foi nem a sedutora perversa da propaganda romana, nem a heroína perfeita de revisões modernas. Foi um ser humano complexo, brilhante e falho, estrategista genial e apostador que perdeu. Vítima de sexismo e o imperialismo, mas também jogadora disposta que aceitou os riscos. Ela nos lembra que história não é sobre bom contra mal. É sobre poder, escolhas e consequências. É sobre pessoas extraordinárias em circunstâncias impossíveis, fazendo o que podem com o que têm. E às vezes, mesmo perdendo tudo, você pode ganhar a imortalidade. E você? O que acha de Cleópatra? Heroína injustiçada ou apostador que perdeu? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse mergulho profundo na história real, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima história que vai explodir a sua cabeça. Sugira nos comentários qual figura histórica você quer ver desmistificada a seguir. E compartilhe esse vídeo com quem precisa entender que a história é muito mais fascinante do que qualquer filme de Hollywood. Até a próxima aula!